Você pensa que guerra é coisa de tanque, soldado e míssil que custam uma fortuna? Então prepare-se, porque tudo que você sabe sobre conflito moderno vai ser virado de cabeça para baixo. A Ucrânia acabou de mostrar ao mundo como se faz revolução militar com um orçamento menor que de um filme da Marvel. E o protagonista dessa história não é um super soldado, é um drone que custa menos que um iPhone. Sim, isso mesmo. Enquanto a Rússia investe bilhões em armamentos pesados, os ucranianos estão ganhando a batalha com inteligência, criatividade e tecnologia caseira. Mas a verdadeira pergunta que ninguém quer responder é: os russos falharam feio ou os ucranianos são os novos mestres da guerra do futuro? O ataque que abalou a Rússia. Na madrugada silenciosa de uma cidade russa distante da linha de frente, algo inesperado estava prestes a acontecer. Um ataque coordenado e meticulosamente planejado pela Ucrânia ia mudar para sempre a forma como enxergamos os conflitos modernos. Com o objetivo claro de causar danos estratégicos, 117 drones foram infiltrados em território russo, escondidos dentro de caminhões aparentemente comuns. Esses veículos não chamaram a atenção das autoridades, parecendo parte do cotidiano da região. Mas sob suas carrocerias, uma operação complexa estava em andamento. Os drones estavam prontos para serem lançados. O local escolhido para abrigar essas máquinas era tão discreto quanto engenhoso. Telhados de galpões de madeira espalhados por diversas cidades russas. Ali, os drones permaneceram ocultos até o momento exato de sua ativação. Quando o sinal foi dado, os telhados foram removidos remotamente, revelando os pequenos dispositivos que, segundos depois, tomaram altitude. Era o início de um dos ataques mais surpreendentes da guerra entre Ucrânia e Rússia. A escolha do alvo não foi aleatória. A missão tinha como foco centros estratégicos de defesa russa, locais onde aeronaves militares de alto valor estavam estacionadas. Entre os alvos estavam bases aéreas em Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan e Amur, regiões distantes da fronteira ucraniana, mas fundamentais para o poderio militar russo. A distância significativa entre os pontos de origem e os alvos tornava o ataque ainda mais audacioso, já que poucos imaginariam que drones poderiam alcançar tamanha amplitude. Essa operação não foi improvisada. Foi fruto de meses de planejamento, treinamento e coordenação. Cada detalhe foi pensado para maximizar o impacto e minimizar as chances de detecção. Os drones utilizados eram modelos FPV, First Person View, capazes de voar longas distâncias e serem controlados em tempo real pelos operadores ucranianos. Graças a essa tecnologia acessível e eficiente, a Ucrânia conseguiu executar uma ofensiva precisa e devastadora, pegando a Rússia totalmente de surpresa. O planejamento que garantiu o sucesso. A estratégia por trás do ataque de drones à Rússia foi cuidadosamente elaborada ao longo de 18 meses, com supervisão direta do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Desde o início, o objetivo era claro: desferir um golpe significativo contra o poderio militar russo, atingindo bases aéreas estrategicamente importantes. Para isso, a Ucrânia precisava garantir que cada etapa do plano fosse perfeitamente orquestrada, desde a escolha dos alvos até a logística de transporte e implantação dos drones. Um dos maiores desafios foi a infiltração dos dispositivos no território russo sem levantar suspeitas. Como os drones tinham que ser transportados por longas distâncias, os planejadores optaram por escondê-los dentro de caminhões civis, camuflando-os como parte de rotas comerciais regulares. Isso exigiu uma rede de apoio bem organizada, incluindo informantes e contatos locais que ajudaram a identificar rotas seguras e horários ideais para evitar fiscalização. Além disso, os próprios caminhões foram modificados para conter compartimentos secretos, permitindo que os drones fossem armazenados sem chamar atenção. Uma vez dentro do território russo, os drones foram instalados em locais discretos, principalmente nos telhados de galpões de madeira espalhados por diferentes cidades russas. Essas estruturas foram escolhidas por serem comuns e pouco vigiadas, servindo como esconderijos perfeitos até o momento da ativação. Para garantir que tudo ocorresse conforme o planejado, os operadores ucranianos mantiveram comunicação constante com os agentes no interior da Rússia, monitorando os movimentos das forças inimigas e ajustando os planos conforme necessário.
A tecnologia também teve um papel fundamental na execução do ataque. Os drones FPV, First Person View, são equipamentos altamente versáteis, capazes de voar longas distâncias e serem guiados em tempo real pelos operadores. Isso permitiu que os pilotos ucranianos controlassem cada movimento dos dispositivos com precisão, aumentando as chances de acerto nos alvos estratégicos. Além disso, os drones podiam carregar cargas explosivas suficientes para causar danos substanciais às aeronaves russas, tornando-os ferramentas letais mesmo em comparação com armamentos convencionais. O impacto devastador nas forças russas. Quando os primeiros sinais de alerta começaram a surgir nas bases aéreas russas, já era tarde demais. Os drones ucranianos, silenciosos e quase invisíveis aos radares, avançaram rapidamente em direção aos seus alvos. Sem qualquer indicação prévia de um ataque iminente, os militares russos foram pegos de surpresa. Em questão de minutos, o céu escuro da madrugada se iluminou com explosões violentas, ecoando pelo vasto território russo. O caos se instalou nas bases aéreas enquanto os alarmes soavam e os soldados corriam para tentar conter o dano. Os primeiros relatórios indicavam danos severos, mas conforme os danos reais iam sendo revelados, a gravidade da situação se tornava evidente. 41 aeronaves militares russas foram destruídas ou severamente danificadas naquele ataque. Entre elas, estavam alguns dos modelos mais valiosos da frota aérea russa, os bombardeiros estratégicos Tu-95 e Tu-22M3, conhecidos por sua capacidade de levar armas nucleares a longas distâncias, e o avião de alerta antecipado A-50, uma peça crucial para o controle aéreo e defesa russa. A perda dessas aeronaves representou um golpe significativo, tanto em termos materiais quanto simbólicos. A incapacidade da Rússia de detectar e neutralizar os drones antes que chegassem aos alvos foi um dos fatores que contribuíram para o sucesso da operação. Apesar de possuir sistemas avançados de defesa aérea, o país foi pego desprevenido. Muitos especialistas apontam que a concentração excessiva de recursos na frente de batalha deixou as bases internas vulneráveis. Além disso, os drones FPV utilizados pela Ucrânia são difíceis de detectar por radares convencionais, especialmente quando voam em baixa altitude e usam trajetórias irregulares para confundir os sistemas de defesa. Outro elemento que favoreceu o sucesso do ataque foi a ausência de medidas preventivas adequadas. Embora a Rússia já tivesse enfrentado ataques anteriores com drones, muitos dos quais originários da Ucrânia, as autoridades não parecem ter levado a sério a ameaça crescente. Base aérea após base foi atingida sem nenhuma resposta eficaz, evidenciando falhas críticas na defesa russa. O resultado final foi um dos ataques mais destrutivos realizados pela Ucrânia durante o conflito, colocando em xeque a invulnerabilidade das forças russas no próprio território. O mundo assistiu perplexo ao colapso repentino de uma das potências militares mais respeitadas do planeta, abalada por um inimigo que, até então, parecia estar em posição de desvantagem. A revolução dos drones na guerra moderna. Esse ataque não foi apenas uma vitória estratégica para a Ucrânia, foi um marco na história da guerra moderna. Pela primeira vez, drones de pequeno porte, originalmente projetados para uso civil ou recreativo, demonstraram seu poder destrutivo em larga escala. Equipamentos anteriormente vistos como brinquedos ou ferramentas de hobby, agora se mostraram capazes de abater aeronaves militares de alta tecnologia, alterando radicalmente a dinâmica de conflitos armados. O caos se instalou nas bases aéreas, enquanto os alarmes soavam e os soldados corriam para tentar conter o dano. Os primeiros relatórios indicavam danos severos, mas conforme os danos reais iam sendo revelados, a gravidade da situação se tornava evidente. 41 aeronaves militares russas foram destruídas ou severamente danificadas naquele ataque. Entre elas, estavam alguns dos modelos mais valiosos da frota aérea russa, os bombardeiros estratégicos Tu-95 e Tu-22M3, conhecidos por sua capacidade de levar armas nucleares a longas distâncias, e o avião de alerta antecipado A-50, uma peça crucial para o controle aéreo e defesa russa. A perda dessas aeronaves representou um golpe significativo, tanto em termos materiais quanto simbólicos. A incapacidade da Rússia de detectar e neutralizar os drones antes que chegassem aos alvos foi um dos fatores que contribuíram para o sucesso da operação.
Apesar de possuir sistemas avançados de defesa aérea, o país foi pego desprevenido. Muitos especialistas apontam que a concentração excessiva de recursos na frente de batalha deixou as bases internas vulneráveis. Além disso, os drones FPV utilizados pela Ucrânia são difíceis de detectar por radares convencionais, especialmente quando voam em baixa altitude e usam trajetórias irregulares para confundir os sistemas de defesa. Outro elemento que favoreceu o sucesso do ataque foi a ausência de medidas preventivas adequadas. Embora a Rússia já tivesse enfrentado ataques anteriores com drones, muitos dos quais originários da Ucrânia, as autoridades não parecem ter levado a sério a ameaça crescente. Base aérea após base foi atingida sem nenhuma resposta eficaz, evidenciando falhas críticas na defesa russa. O resultado final foi um dos ataques mais destrutivos realizados pela Ucrânia durante o conflito, colocando em xeque a invulnerabilidade das forças russas no próprio território. Repercussão global e reações das potências mundiais. O ataque de drones ucranianos contra bases aéreas russas não apenas reverberou dentro das fronteiras do conflito, mas também gerou reações intensas em todo o mundo. Países aliados da Ucrânia, especialmente os membros da OTAN, viram no sucesso da operação uma confirmação de que o apoio à resistência ucraniana está rendendo resultados tangíveis. Governos europeus e americanos destacaram o feito como uma prova de que a Ucrânia, mesmo diante de uma potência nuclear, consegue manter sua capacidade de resposta e causar danos significativos ao adversário. Por outro lado, a Rússia reagiu com indignação, classificando o ataque como um ato terrorista e prometendo retaliações. O Kremlin enfatizou que a Ucrânia só conseguiu realizar o ataque graças ao apoio ocidental, citando especificamente os Estados Unidos e seus parceiros como responsáveis por fornecer tecnologia e inteligência. Moscou também acusou o Ocidente de encorajar ações que violam a soberania russa, argumentando que isso eleva o risco de uma escalada perigosa no conflito. Nos canais oficiais da mídia russa, o ataque foi retratado como um fracasso das defesas ucranianas, com ênfase em supostas perdas sofridas pelas forças de Kiev em outras frentes. Já a China, que mantém uma postura ambígua no conflito, observou o episódio com cautela. Pequim evitou condenar diretamente a Ucrânia, mas também não apoiou abertamente o ataque, preferindo reafirmar sua posição de neutralidade. No entanto, analistas sugerem que Pequim está atentamente estudando as táticas ucranianas, especialmente o uso de drones em larga escala, como possíveis lições para futuros cenários geopolíticos envolvendo Taiwan. Enquanto isso, organizações internacionais como a ONU e a OTAN emitiram comunicados pedindo contenção e destacando os riscos de uma possível escalada possível. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou que ataques dentro do território russo podem complicar ainda mais a busca por uma solução diplomática. Já a OTAN reforçou seu compromisso com a defesa coletiva, mas também insistiu na importância de evitar ações que possam provocar uma resposta militar mais ampla da Rússia. O que está claro é que o ataque não foi apenas um golpe físico às forças russas, mas também um golpe psicológico que redefiniu a percepção global sobre a capacidade da Ucrânia de resistir e retaliar. A guerra, até então centrada em batalhas de trincheiras e confrontos terrestres, agora demonstra que o futuro do conflito pode estar no ar e nas mãos de quem sabe usar melhor a tecnologia disponível. O futuro da guerra: tecnologia versus tradição militar. O ataque bem-sucedido da Ucrânia contra a Rússia não apenas redefiniu a dinâmica do conflito atual, mas levantou uma questão crucial. Até que ponto a tecnologia pode substituir métodos tradicionais de guerra? Durante décadas, os exércitos se baseavam em blindados, artilharia pesada e aviões de combate como meios principais de dominação territorial. Hoje, porém, estamos testemunhando um novo paradigma emergir, onde pequenos drones, equipados com câmeras e explosivos, podem causar danos comparáveis aos de bombas muito mais caras e sofisticadas. Se continuarmos nesse caminho, é possível que no futuro próximo, os campos de batalha sejam dominados por enxames de drones autônomos, capazes de operar de forma independente ou em formação coordenada, eliminando a necessidade de grandes contingentes humanos. Isso não apenas reduziria o número de vítimas em combate, como também mudaria drasticamente a forma como os países se preparam para conflitos armados. Entretanto, esta revolução tecnológica também traz implicações profundas e potencialmente perigosas.
Se potências menores ou grupos rebeldes começarem a utilizar drones com eficiência semelhante à da Ucrânia, o equilíbrio de poder global poderá ser drasticamente alterado. Países com grandes orçamentos militares podem encontrar-se em desvantagem contra adversários mais ágeis, capazes de explorar lacunas nas defesas tradicionais. Além disso, a proliferação de drones de ataque pode tornar os conflitos mais imprevisíveis, já que não será mais necessário contar com bases próximas ou acesso direto às zonas de combate para lançar ataques significativos. Ainda há muitas perguntas sem resposta. Como os governos lidarão com a crescente ameaça de ataques não tripulados em território nacional? Será possível desenvolver sistemas de defesa eficazes contra ondas de drones baratos e numerosos? E, talvez o mais importante, até onde iremos nessa corrida tecnológica antes que os riscos superem os benefícios? A nova era da guerra. O papel dos drones na defesa nacional. Com o ataque bem-sucedido da Ucrânia contra bases aéreas russas, fica evidente que os drones estão se consolidando como ferramentas indispensáveis em conflitos modernos. Se antes eram vistos apenas como equipamentos de reconhecimento ou suporte logístico, agora eles assumem um papel central tanto no ataque quanto na defesa. A capacidade de operar a longas distâncias, com custos relativamente baixos e eficiência surpreendente, torna os drones uma alternativa viável para substituir ou complementar armamentos convencionais. Para os países que desejam proteger seu território, a resposta a essa nova realidade é urgente. Sistemas de defesa aérea tradicionais, projetados para interceptar aviões e mísseis balísticos, muitas vezes se mostram ineficazes contra pequenos drones que voam em baixa altitude e usam trajetórias imprevisíveis. Isso exige uma atualização completa das estratégias de segurança, com investimentos em tecnologias capazes de detectar e neutralizar ameaças vindas do céu. Soluções como radares de curto alcance, redes de sensores e sistemas de jamming estão ganhando protagonismo, mas mesmo assim enfrentam dificuldades para lidar com múltiplos alvos simultaneamente. Além disso, a guerra eletrônica passa a ser um componente crucial na defesa nacional. Desativar os sinais de comunicação dos drones, interferir em seus sistemas de navegação ou até mesmo hackear seus controles remotamente são opções que os governos estão explorando para mitigar os riscos. No entanto, enquanto as defesas evoluem, os próprios drones também se tornam mais avançados, integrando inteligência artificial e autonomia para operar sem conexão direta com os operadores. Isso cria um ciclo constante de adaptação tecnológica, onde cada inovação na ofensiva exige uma contramedida na defesa. O impacto dessa mudança é profundo. Nações que antes dependiam de grandes arsenais e bases militares para garantir sua segurança, agora precisam repensar suas estratégias, investindo em sistemas mais ágeis e descentralizados. A guerra do futuro não será travada apenas com tanques e aviões, mas com redes de drones, inteligência artificial e capacidade de resposta rápida. E aqueles que não se adaptarem a essa nova realidade podem descobrir, tarde demais, que perderam a batalha antes mesmo de perceber que ela havia começado. Este ataque não foi apenas uma vitória tática para a Ucrânia, foi um divisor de águas na história da guerra moderna. Mostrou que mesmo diante de um adversário nuclearmente armado e numericamente superior, a inovação e a determinação podem nivelar o campo de batalha. Os drones, outrora vistos como ferramentas civis ou meros auxiliares em combate, agora se firmam como protagonistas em conflitos globais. A Rússia, apesar de toda a sua infraestrutura militar, foi surpreendida por uma estratégia simples, mas extremamente eficaz. O fato de que os drones tenham sido infiltrados no próprio território russo, sem levantar suspeitas, revela falhas graves na defesa do país. E o impacto do ataque, a destruição de 41 aeronaves militares de alto valor, é algo que não pode ser ignorado. Isso não foi apenas um golpe material, mas também simbólico, abalando a confiança do Kremlin em sua própria invulnerabilidade. Mas mais do que isso, o que este evento realmente representa é uma mudança de paradigma. A guerra não é mais definida apenas por quem tem mais tanques, mísseis ou soldados. É sobre quem consegue pensar diferente, usar a tecnologia de forma criativa e agir com precisão. A Ucrânia provou que mesmo com recursos limitados, é possível causar danos irreversíveis a um gigante. E isso abre precedentes perigosos e fascinantes para o futuro.
Países de todos os tamanhos agora sabem que não precisam de orçamentos bilionários para desenvolver capacidade de ataque. Basta saber como usar o que está disponível. E, se a Ucrânia conseguiu fazer isso, quantos outros atores no tabuleiro global estão estudando suas táticas para aplicá-las em seus próprios interesses? O que vimos aqui foi apenas o começo. O futuro da guerra está no ar, e quem dominar essa nova realidade vai decidir o destino das próximas batalhas. A Rússia, apesar de toda a sua infraestrutura militar, foi surpreendida por uma estratégia simples, mas extremamente eficaz. O fato de que os drones tenham sido infiltrados no próprio território russo, sem levantar suspeitas, revela falhas graves na defesa do país. E o impacto do ataque, a destruição de 41 aeronaves militares de alto valor, é algo que não pode ser ignorado. Isso não foi apenas um golpe material, mas também simbólico, abalando a confiança do Kremlin em sua própria invulnerabilidade. Mas mais do que isso, o que este evento realmente representa é uma mudança de paradigma. A guerra não é mais definida apenas por quem tem mais tanques, mísseis ou soldados. É sobre quem consegue pensar diferente, usar a tecnologia de forma criativa e agir com precisão.